Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí. Hoje o nosso assunto é especial para você que quer aprender a descomplicar a sua comunicação. Eu estou com duas feras aqui. Estou com a Cida Coelho, que é fonoaudióloga. Tudo bem, Cida? Vem descomplicar isso para gente? Vamos descomplicar a comunicação. É isso Obrigada aí. pelo convite. Seja muito bem-vinda. E eu tô aqui com o professor Ari Brito também, que vai descomplicar a sua mente. Ele entra lá dentro, gente. Cuidado com ele. Imagina, olha, Seja eu bem-vindo, Ari. agradeço o convite. Eu fico assim agora percebendo a oratória da Roberta, porque como a professora dela tá aqui, aí se ela pronunciar alguma coisa ou fizer alguma gag aí, a professora que já vai corrigir ao vivo. E quero dizer para vocês que a gente está numa distância muito curta, ela dá um chutinho por baixo da mesa. Sim, se não tiver bom, com certeza. Principalmente quem já foi minha aluna. E agora o Ari, eu vou ficar ligada no Ari também. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a oratória, que hoje está super em alta, todo mundo está falando de curso de oratória. O que é a oratória, Cida? Por que ela é tão importante? Na verdade, o que é importante é a comunicação. Acho que as pessoas, depois da pandemia, ou durante a pandemia já, né, a comunicação que já era importante, ela ganhou ainda mais visibilidade, porque a gente precisou ficar atrás das câmeras, a gente precisou ficar em isolamento e fez muita diferença a capacidade de se comunicar na ausência do interlocutor presencialmente. Então, isso fez muita diferença, as empresas sentiram isso, as pessoas sentiram isso, e isso passou de verdade, foi medido mesmo. O LinkedIn fez uma pesquisa, antes da pandemia, a comunicação já estava entre as 10 soft skills, né, competências mais buscadas pelos contratantes, pelas Contratantes. empresas que contratavam, né? Logo depois da pandemia, a primeira pesquisa que fizeram, a comunicação pulou para primeiro lugar. Nossa. Era a principal competência. E isso, então, é nítido e claro. Agora, a comunicação sempre foi importante, a oratória, né, usando esse nome mesmo, ela é importante desde a antiguidade, né? Tá aí Aristóteles que trouxe lá para a gente desde os tempos antigos. Então, a comunicação nos diferencia dos outros animais. Então, a importância da comunicação, ela tá desde os primórdios mesmo. A gente vai trazer alguns dados aqui, mas já que a gente já tocou nesse assunto, já vou embarcar nele agora, conversando um pouquinho com a Ari. Você está falando, a Cida acabou de falar sobre a questão da oratória, a importância da comunicação que nos diferencia dos animais. Agora, tem alguns seres humanos que não usam a oratória, mas eles têm uma persuasão impressionante. Vamos lá, com todo o respeito aqui, a gente não está falando de política, a gente está falando de fatos. Como que Dilma Rousseff chega onde chega com a oratória que ela tem? Porque a gente está falando de comunicação. Às vezes a ideia fica desconcatenada, né? Você 10% de 20% e estoca o vento, enfim. Mas ela chegou onde ela chegou. Eu gosto muito de usar uma coisa que é até antiquada, né, para nós três que trabalhamos com comunicação, mas que ainda vale assim para quando a pessoa está entrando nesse tema, que é aquela divisão que tem lá de 7% palavras, 38% tom de voz e 55% expressão corporal. Claro que a gente já não divide assim, até seria meio grotesco esse tipo de recorte, mas assim, ele fala, né, sobre o papel das palavras na tua comunicação. E assim, mais do que o que você fala, o como você fala é muito importante. Então, por isso que o tom de voz é importantíssimo. E aí, quando você pega uma pessoa que se enrosca, né, uma pessoa que fala algumas coisas muito absurdas, eu gosto de pensar assim, né? Se você, quando a gente está fazendo media training, por exemplo, para políticos, você fala assim, poxa, se um governador falar uma mentira, mas ele falar com convicção, as pessoas vão acreditar. Porque o que está em voga ali, o que as pessoas estão percebendo é a inteligência emocional. É o posicionamento, Porque né? essa inteligência emocional tá no tom de voz. Então, assim, se eu chegar aqui agora falar para vocês que eu sou gago, que eu tenho a língua presa e que eu sou tímido, todo mundo vai falar, ah, até parece, e eu sou. Né? E eu tô Até aqui, parece. eu do lado de uma fono aqui e falar, ah, não é possível. Ela, lógico, já deve ter percebido, mas... Depois a gente conversa. Vai rolar uma consulta aqui. Mas, se você fala com convicção, se você coloca, é aquela coisa que a gente fala muitas vezes assim também, de forma muito simples, né, de autoestima, né, de você se dar valor, aí você fala
com convicção se você acredita em você. Muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar, e por isso que a Harvard Business Review colocou que a comunicação clara é uma das principais competências do século XXI, e por isso que no LinkedIn e todos, né, eu sou da BRH, você sabe, então assim, todos os profissionais de RH no país todo buscam hoje em dia uma pessoa que tem uma boa comunicação. Por quê? Porque não adianta você ter ideias maravilhosas, ser até uma pessoa criativa, que é uma outra competência importante, ou pensamento crítico, se você não souber se expressar. E a expressão está diretamente ligado a se você é invisível ou não. Então, assim, para mim, quando eu coloco inteligência emocional ou a própria neurociência para entender um pouco a fisiologia, sistema límbico, coisas específicas para entender como que é esse processo, é mais ou menos assim. Quanto melhor você conseguir se posicionar e quanto melhor você se colocar, menos invisível você é. E o mercado de trabalho e as relações interpessoais dependem de pessoas visíveis. Então, quando você está num trabalho ou num escritório, numa empresa que você é invisível, muito provavelmente a tua comunicação é tão deficiente que você tem que gritar, que você tem que ser, por exemplo, um líder autocrítico, né? Ou autocrático, né? Que é o mais sério ainda. Aí, de repente, você começa a ter um tom de comunicação totalmente distorcido que tem a ver com a tua invisibilidade. Como as pessoas não me percebem, eu fico chamando atenção. É aquela criança que é problemática porque os pais não enxergam ela, então ela toda hora cria problema assim, ó, o diretor chamou lá na escola, olha, quebrou o prédio, quebrou o carro do vizinho. Então, assim, o invisível tende a chamar mais atenção. E aí, então, quando você melhora a questão da autoestima, quando você consegue se reconhecer e as tuas competências e as tuas qualidades, o que que acontece? A tua comunicação melhora absurdamente. E aí você vai fazer fono, vai fazer media training, vai trabalhar, né, aspectos técnicos, que aí tem a ver também com essa questão, porque não é assim, poxa, eu adoro falar, mas fala tudo errado. Então você tem que também trabalhar outros aspectos para melhorar a qualidade da tua comunicação. Agora, para mim, eu gosto muito de pensar que oratória é um conjunto de fatores, e aí imaginar que uma pessoa que fala tudo errado vai se dar mal, a gente hoje tem um presidente da República que prova o contrário. Exatamente. Na verdade, a gente teve 2, né? Ou 3, na verdade, a gente teve 3. Na sequência. A gente teve 3. E aí, desculpa não querendo ser prolixo, mas também envolve assessoria de imprensa, né? Às vezes um assessor de imprensa fala assim, para de falar da Venezuela, né? E aí, assim, às vezes o silêncio é a melhor forma de você se comunicar também. Isso é muito importante, né? A gente tá falando das pessoas saberem se comunicar, falar, mas às vezes ela tem que saber se calar também. A comunicação, ela não tá só na fala, né? Sim. E eu queria tocar num ponto contigo, Cida, que eu lembro que você me ensinou isso e falou muito bem, que é o corpo fala. Sim. Né? O quanto o seu corpo comunica o que você quer levar para a pessoa. Às vezes está falando, você tem que interpretar, né? Por exemplo, a gente está falando de jornalista, mas seja quem for, qual for a profissão, eu tô aqui falando com vocês, eu tô gesticulando, mas se eu estiver assim, né? Encolhida, falar. Com as mãos debaixo com as da mãos mesa. debaixo. Cida, me fale um pouquinho sobre a sua vida. Eu vou dizer, dormiu, né? Morreu, aconteceu alguma coisa com essa menina. Então, como que o corpo transmite junto com a fala a congruência da onde eu quero O chegar? corpo é responsável pelos 55% que ele acabou de falar, da pesquisa, dos 7% da nossa comunicação vai por meio das palavras, e os outros 93% são divididos entre 55% pelo corpo e 38% pela maneira que a gente fala essas palavras. Isso tudo é não verbal. E o nosso cérebro, ele está programado para acreditar muito mais naquilo que é não verbal no que é verbal, porque o verbal, ou seja, as palavras, a gente aprendeu. A gente não nasceu sabendo, sabe assim? A gente aprendeu as palavras. Agora, as reações não verbais, elas são muito autênticas. É intrínseco. Então, a E gente, uma quando você a gente absorve olha... pela audição e outra pela visão Pela também. visão, mas a visão, ela tem... Tanto é que é 55% Marca mais, pela visão. né? No nosso, isso a gente herdou dos nossos ancestrais lá atrás, que precisavam muito da visão. Então, se vinha vindo um animal, uma outra pessoa, e o nosso ancestral... Homem das Cavernas, ou ele precisava ver logo se o cara vinha com uma arma na mão, se não vinha, e ele tinha que tomar uma decisão, vou lutar ou vou fugir, ou não, posso ficar que tá tudo bem. E isso era feito pelos olhos, né? Então, a nossa área cerebral até hoje, ela tem ela é bem grande, né? Então, a nossa visão, então nós acreditamos mais, se há alguma incongruência entre as palavras e o que eu estou ouvindo, a maneira como ela está sendo falada, ou o que o corpo daquela pessoa está falando, sabem quem que a gente acredita? No que a gente, não nas palavras, a gente acredita no corpo.
Então, realmente, o corpo, se ele não tiver congruente... Um exemplo mais prático que acho que todo mundo já viveu, imagina a seguinte situação. Você tem uma pessoa querida que você quer dar um presente, você vai, escolhe o melhor presente, pede para fazer uma embalagem linda, maravilhosa, chega para a pessoa, dá o presente e a pessoa fala para você: ah, obrigada, nossa, Amarela, né? você é tão gentil, adorei, adorei. A pessoa usou as palavras certíssimas, mas assim, no primeiro, obrigado, você já viu aquele olho que caiu, aquele sorriso que murchou, você sai com aquela sensação nítida de que você não agradou, embora você tenha ouvido exatamente as palavras corretas para aquele momento. Palavras corretas, mas entonação não exatamente. Exatamente, elas não eram verbal, congruentes, entendeu? O não exatamente. verbal, ele foi mais autêntico, realmente a pessoa ou já tinha aquilo, ou não gostou, enfim, né? E aí o corpo não... a gente não consegue esconder isso, entendeu? E tem uma Pelo coisa, menos não se por você muito me tempo. permite completar, que quando a gente vai lá para a análise da fisiologia dos neurônios lá, né, do cérebro, tem um cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, que ele é mais primitivo, que ele é do reaja, e que, assim, ele é muito incondicional. Então, assim, quando você não gosta, você vai expressar aquilo num primeiro momento, mesmo que depois você, na área superior do cérebro, que é a área mental, você elabore um texto, não, adorei, mas o teu corpo já foi, por quê? reagiu. Porque foi o Mais sistema rápido. parasimpático que, assim, Exato. a reação, ela é mais rápida do que a elaboração das ideias. Então, assim, quando você olha uma pessoa e fala, meu, ela tá sem graça, né? Eu Isso gosto já de... chegou antes das Já palavras, chegou. a reação já chegou. Agora, já deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pessoas que têm uma facilidade, ou pelo menos, vamos falar assim, vai, ela tem uma facilidade um pouco maior de, é, de burlar isso. Por exemplo, tenho duas em casa, tá? Vamos lá. Uma, Foi pro lado pessoal, né? vamos lá, vamos descomplicar a vida das pessoas. Uma, ela é transparente. E aí eu falo, filha, você não pode ser assim, porque você tem que dar uma disfarçada. Uma disfarçadinha, uma questão de Faz educação. um sincericídio, sim. Mas é demais. Então, e entendi que isso faz parte da personalidade dela. Ela se esforça mesmo, e ela tá conseguindo. Mas é uma coisa assim, Quase controle. pequenininha. Uhum. A outra não, a outra precisa, e aí, gostou mesmo ou não? Porque ela meio que faz um teatro ali pra pessoa ficar feliz. Vamos usar o exemplo da Cida. Essa reação reptiliana que você está falando, ela também vai ter variação de acordo com a personalidade, ou isso só aconteceu na minha casa? Vai. Não, claro. Assim, até porque eu considero assim que cada pessoa é uma pessoa, né? A gente estava até A forma de se falando comunicar é antes diferente, né? da gravação sobre imersões. Você vai fazer uma imersão, você pega uma pessoa, por exemplo, que tem um trauma, que passou por um processo na infância muito traumático, você chega para ela e fala, isso não é nada, você esquece, tá? Ou uma pessoa que tá vivendo um luto agora, não, daqui a pouco passa. Não passa, não é assim, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento de um profissional, um psicólogo, um neuropsicólogo, assim, para você poder ter recursos e buscar recursos para aquilo. E isso cada personalidade vai trazer. Eu gosto muito da cognitivo comportamental, né, que trabalha essa linha de que o teu pensamento traz as tuas reações emocionais e que traz o teu comportamento. Ou seja, o comportamento que a gente tem, ele é um efeito colateral da forma que a gente pensa. Então, se por acaso, para mim, eu tenho um modelo de pessoa, né, e aí a minha personalidade é esse modelo, que ser autêntico é importante, porque está dentro dos meus valores, essa é a minha personalidade. Então, assim, toda vez que alguém fala alguma coisa e que eu sinto que ela tá mentindo, aquilo lá vai me gerar um desconforto, eu vou ficar triste e o meu comportamento com essa pessoa vai ser mais ácido. Então, veja que o comportamento, ele é uma reação, é um efeito colateral daquilo que eu, né, que eu pensei naquele momento. Você pode chegar para mim e falar assim, bom dia. E aí, dependendo de como eu vejo você, eu falo, que falsa. E de repente você só falou bom dia, mas como eu já não gosto de você, eu já tenho uma reação emocional aqui embutida, um sentimento sobre você, lógico que tudo que você falar vai passar por esse filtro. E a isso conta é vai fechar, né? essa é a personalidade. Então, quando a gente se comunica, eu gosto muito dos canais de comunicação, né, do auditivo, visual, sinestésico, né, quer dizer, tem gente que ouve mais, tem gente que observa mais, tem gente que faz mais, né, que aprende fazendo. É a mesma coisa. Quer dizer, quando eu vou falar para uma pessoa e ela é mais visual, eu tenho que mostrar mais do que falar. E aí, se ela é auditiva, eu tenho que explicar mais detalhes do que, por exemplo, para um visual. Agora, o sinestésico eu tenho que fazer junto, senão ele não aprende. E aí, assim, da mesma forma que tem tipos de canais, aqui são 3 bem básicos, né? Porque depois tem as subdivisões. Mas se você for pensar que a tua filha A, né? Para não citar nós, a tua filha A tem uma personalidade que, de repente, a percepção dela
é que a autenticidade é um valor importante, no momento que você fala assim, ah, filha, poxa, não seja assim, pô, você vai ter inimizade, você vai ter dificuldades ao longo da tua vida, é como se ela estivesse indo contra a essência dela. Sim. E aí o que que vai acontecer? Ela vai aprender que comunicação, que um bom orador é uma pessoa que mente. É falso, E né? na verdade, de novo, vai pro reptiliano. Eu posso falar que eu tô gostando de algo que eu não tô gostando, mas o corpo tá falando que você não tá gostando. E eu vou mais além. Até é legal falar, né? Porque muita gente que tá nos ouvindo vive nos relacionamentos 20, 30 anos, todos os dias falando, meu amor, eu te amo. Só que com aquele gesto assim, ah, meu amor, você sabe que eu te amo, né? Mandando a pessoa pro inferno. Que Entende? triste, mas é Então verdade. assim, E a mensagem ah, não mãe, foi. você sabe que eu adoro você. Mãe, você gosta de mim? Claro que gosto. Eu tô louco pra sair de casa. Entende? A expressão corporal é assim, eu não aguento mais essa casa, quero ir fazer intercâmbio no exterior. Eu acho que é muito importante a gente entender que a comunicação ela vai além da fala, né? Ela tem o gestual, ela tem o interior. Agora, quem procura, de repente, vou fazer uma oratória, quero fazer um curso de oratória. Uhum. Às vezes é uma pessoa que está prestes a fazer uma apresentação, alguma coisa, ela se sente desesperada, a mão começa a suar, fica vermelha, começa a dar taquicardia, sente coração no ouvido, enfim. Já chegou alguns casos para vocês assim, imagino, né? Então vamos trazer de uma forma bem descomplicada para as pessoas dicas. Por exemplo, a pessoa chegou para ti, Cida, chegou e falou: eu não sei, eu sinto falta de ar, as ideias me dá um branco geral. Às vezes o cara realmente ele tem toda a técnica lá, mas essa parte emocional desfaz ele todinho. O que que a gente pode Sim, a trazer? primeira coisa que eu falo para alguém que vai fazer uma apresentação e sabe que vai passar por isso é dizer o seguinte: você aceitou o convite, você vai ter tempo de se preparar? Porque assim, não existe uma performance bacana, linda e maravilhosa se você não se preparar. Eu estou falando aqui de preparar o conteúdo mesmo. Você aceitou? Ok, qual foi a razão que você aceitou? Você tem algo para dizer, ah, não foi, eu sou obrigada, vou ter que, ok, é obrigada? Vamos lá. Ou que você vai ter que fazer isso para manter seu emprego, para você tirar seu título de mestre, ou seja lá o seu TCC, Sim. enfim, é obrigado. Então, vale a pena eu ir? Então, tá bom, tomou a decisão, reserve um tempo para se preparar, primeira coisa. Porque não vai acontecer nenhum milagre lá se eu não me preparar. E se eu sei que essas reações, que já já a gente vai falar, que fazem parte de um processo natural, se eu sei que essas reações me atrapalham, costumam me atrapalhar, eu tenho que estar em dobro, preparada em dobro. Agora, aí a segunda coisa que eu falo, depois de falar dessa questão da preparação, é de que existe um processo endócrino ali, de hormonais mesmo, né? Que é natural. Toda vez que a gente vai falar. Adrenalina. Exatamente, mas é uma reação assim, a partir do momento que eu sei que é uma situação importante, a gente tem um disparo a partir da hipófise, que manda recado ali através dos neurotransmissores para suprarrenais, que vão disparar ali uma série de hormônios, e o principal, a adrenalina, que vai fazer meu coração bater mais forte, automaticamente vai me fazer respirar ciclos mais curtos, eu vou ficar com a boca seca, com a perna e mãos eventualmente trêmulas, algumas pessoas ficam mais pálidas, algumas pessoas ficam ruborizadas, né? E algumas pessoas não ficam nada disso. Está acontecendo tudo isso, mas a pessoa não sente toda essa negatividade. Então, o que difere alguém que chega para mim com essas características do que fala que não sente nada é a avaliação que eu faço sobre aquilo. Então, a pessoa já certamente na história dela, ela tem algumas experiências talvez traumáticas com relação à comunicação, e ela tem medo da próxima, enfim, né? Então a gente vai, aí existem vários tratamentos, enfim, né? Porque assim, essa timidez, esse medo, ele pode ser um medo em que a gente consiga trabalhar num nível ali cognitivo, digamos, e outras vezes a pessoa realmente se beirar uma fobia, se beirar uma fobia social, por exemplo, ele vai ter que ter um acompanhamento com um psicólogo, possivelmente, e às vezes até psiquiátrico, dependendo da gravidade. Mas aí, feito tudo isso, tá? E a gente entendendo como é que o corpo vai funcionar, eu proponho situações de quase que nem na linha cognitivo-comportamental, que é uma aproximação progressiva. Então, vamos começar fazendo. Se eu tenho uma apresentação importante, eu vou primeiro fazer essa apresentação em casa para as pessoas da minha casa, por exemplo, ou para algum grupo de amigos, e vou testando aquela apresentação e me testando também. E aí,
que é uma coisa simples. Então, você começa a transitar num terreno que você vai transitar depois, e aí você começa a ficar com um pouco mais de facilidade. Outra coisa é visitar o lugar, conhecer o lugar onde que você vai estar, porque isso também tranquiliza, né? E aí, por fim, em situações habituais, padrão, eu sempre falo o seguinte: se prepara para o início da sua apresentação, porque é no início da sua apresentação que o seu coração vai estar mais batendo forte, é a hora que você Depois vai vai, pro né? palco, você pega o microfone, você vai ver aquele monte de gente te olhando, então é a hora mais intensa mesmo. Mas passa, se você conseguir segurar esses 5 minutos ali, vai assim. Pensa o seguinte, não vai não acontecer, vai acontecer. Seu coração vai disparar, sua boca vai ficar seca, etc. É bom você já ter uma aguinha por perto e tal. Então você vai estar assim, você vai começar atravessando o mar assim, mexido, sabe? Um turbilhão, meio que um maremotinho, mas segura que logo em seguida vem um Eu mar gostei que ela tranquiliza, é um calmo e tranquilo. maremotinho. Tipo assim, é quase um Maremotinho. tsunami, mas é um maremotinho. Exatamente, mas depois vem ali, sabe, A bonança. a bonança, aquele marzinho, porque se você estiver realmente preparado e tiver algo a dizer, as pessoas vão te dar um olhar, assim, que vai te facilitar, talvez não todas, mas foque no olhar das pessoas que estão te dando um feedback positivo pelo olhar e só vai. E tem uma coisa que as pessoas, às vezes, também, eu vejo nos processos que a gente faz de treinamentos ligados à ansiedade, que muitas vezes as pessoas ficam com a percepção, por exemplo, que a adrenalina é uma coisa ruim. E aí, assim, a gente fala muito hoje em dia de mindfulness, de atenção plena, né? Então, eu, por exemplo, vou lá fazer meditação com as pessoas, a gente faz regressão, faz um monte de processo que tem a ver com a questão da respiração. Mas se você for pensar, na hora que você consegue organizar a tua respiração, tem consciência sobre a tua respiração, a adrenalina é um dos melhores digamos, Combustíveis. catalisadores, combustíveis para você poder fazer uma boa apresentação. Exatamente. Eu vejo muitas vezes em televisão, a gente trabalha a vida inteira em TV, vê lá um cara que vai gravar um comercial, gravar um vídeo, né, uma cabeça, vamos gravar. Aí faz 10 vezes. Aí agora falou, agora é ao vivo. Não erra. Aí fala, pô, por que o ao vivo a gente acerta muito mais do que gravar? Porque quando grava, a gente não tá com adrenalina suficiente para poder fazer os processos. Porque a adrenalina prepara, inclusive, o nosso cognitivo para a gente melhorar o nosso raciocínio. Ari, e olha que interessante, mesmo um profissional de rádio ou de TV tem adrenalina, porque as pessoas Claro acham, que tem. eu queria ser que nem fulano, que olha, não acontece uma nada, tranquilidade. mas acontece. Não sei se você lembra quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, que eu fiz com apresentadores e repórteres no ao vivo. Eu fiz um monitoramento de frequência cardíaca, de cortisol e de voz. Eu peguei 1 hora antes, depois a entrada ao vivo, depois 1 hora depois eles ficaram monitorados. E eu fiz com todo mundo aqui de Santos, da TV Tribuna, e com todo mundo da TV Globo do mesmo horário, que era o Jornal do Meio-Dia. E todos, inclusive os tops que a gente conhece. Que acha que faz com o pé nas costas. Gente, a curva do coração é idêntica, entendeu? Você tá 1 hora antes, o coração tá aqui, na hora do ao vivo, subiu. Aí você pergunta pra ele, você sentiu? Não, tranquilo, não senti nada. Por quê? Porque aí sim, o hábito e tal, quer dizer, a coisa, aquele É a gestão da emocionalidade. É assim, combustível. eu tenho medo, eu vou fazer uma palestra, eu dei uma palestra para 5.000 pessoas, eu entrei lá e falei, agora eu vou morrer. Aí, assim, que loucura. Só que assim, eu fiz lá, contei piada, tudo, como que você consegue dar uma palestra? Eu tava morrendo. Sim. Só que assim, você consegue gerenciar a emoção. Um tsunami interno aí nesse aquilo caso. que falam, sei lá, você tem que imaginar que tá todo mundo no banheiro, que tá todo mundo pelado. Isso nunca funcionou, gente. Pra mim, nunca funcionou. Não. É aí que tá. Fica o problema, pior às vezes, a a gente até critica, às vezes, a superficialidade de conteúdos que entregam, por exemplo, na própria internet, mas não só na internet, é de as pessoas acharem que, por exemplo, o meu modelo, como eu fiquei rico tomando água, aí eu falo para todo mundo tomar água que vai ficar rico, sabe? Esse é o problema também, né, quando a gente fala na área de comunicação, porque assim, cada um vai ter a sua necessidade, vai ter a sua dor e principalmente como cada um vai ressignificar. Então, assim, tem que ser um atendimento individual, tem que ser um caminho individual para cada um. Claro que o meu caminho pode parecer muito com o teu e de repente com o dela, ok, mas assim, vão ter outros tantos caminhos para poder fazer com que eu use essa adrenalina a meu favor, porque a adrenalina é um grande ingrediente que ela falou da pré-história lá, né? O homem da caverna tinha que ter adrenalina para ele poder caçar e não ser caçado, sobreviver, exatamente. né? Então, assim, a adrenalina às vezes vem, né, com essa coisa do cortisol, tal, claro, porque aí se você trabalha em TV todo dia, né, adrenalina, cortisol, e daqui a pouco você fala, teve um problema cardiorrespiratório, cardiovascular, ou de repente burnout, aí você tem
os efeitos colaterais de você conviver todo Com dia isso. com o cortisol. E não Exatamente. conseguir Aí você não fazer consegue mais baixar. mecanismos de coping adequados para isso. Quer dizer, como é que você se abastece? Porque se você só consome essa energia e não se reabastece, Vai te Uhum. desgastando. Vai te desgastar. Por isso que a gente sempre fala, né? Seja qual for a área, gente, o equilíbrio, ele fundamental. é o sucesso, porque senão você morre, Sim, né? Assim, adoece e morre. vai morrer feliz porque tá gostando, por exemplo, eu amo o que eu faço, mas é exaustivo, Sim. é estressante, então se não chegar no equilíbrio, morre. E as pessoas confundem muito, assim, quando se trata de oratória, mas em vários outros, de soft skills, né, que a gente estava falando nisso, né, essas características comportamentais, que, assim, oratória é um dom, falar em público é um dom, apresentar uma televisão é um dom. Meu, as pessoas não veem a quantidade de horas que a gente já gravou, a quantidade de palestras. Imagina, eu tô lá, a gente tava falando, né? A gente tá 30 anos dando aula, eu tenho mais 100 mil alunos, aí a pessoa chega e fala, nossa, você faz com tanta facilidade. Opa, nós Oratória fazemos é melhor, treinável? fazemos melhor o Muito que a gente treinável. faz mais. Oratória não é dádiva. Eu sempre falo, não é dádiva, é construção. Sabe? E depende das horas de voo, simples assim, com qualquer habilidade. Nosso cérebro, só que assim, tem uma questão, nosso cérebro é programado para minimizar risco e maximizar recompensa, tá? Nós somos Uhum. ali talhados para isso. Se comunicar, se falar, não é uma coisa que eu sempre fiz, eu sou da área técnica, eu sou do computador, tal, não sei o que lá. Se eu gostasse de falar, eu tinha feito jornalismo, tinha feito fono, que é o que a gente escuta, né? Não gosto de falar, tá? Ok, então, mas precisa, vale a pena, é um desejo seu para os próximos anos? Então vamos ter que começar a aumentar as horas de voo. Não tem milagre, gente, não tem milagre. Então é o seguinte, gente, para descomplicar a sua vida, você precisa treinar e treinar com bons profissionais. A gente está falando que existem técnicas, existem dicas importantes. É possível você ser um bom comunicador nos seus gestos, na sua fala, no seu posicionamento, e o melhor é você ficar bem com você mesmo. Falou? Cida, muito obrigada por Prazer ter enorme. descomplicado a nossa comunicação aqui. Tem ainda muita coisa para a gente falar, vai ficar para uma próxima. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada, Cida. Obrigada, Ari. Muito obrigada, Obrigado, viu? uma honra estar aqui, né, duas super craques, né, me sentindo muito lisonjeado de estar aqui dividindo essa bancada com vocês duas, de verdade. A delícia estar com vocês, viu, gente? Muito obrigada. Obrigada para você que nos acompanhou e a gente se vê no próximo Descomplica. Até mais.